Jeremias. Imagine viver em uma época de caos, onde sua nação está à beira da destruição e você é chamado para anunciar a verdade que ninguém quer ouvir. Esse foi o chamado de Jeremias. Se você acha que já enfrentou desafios na vida, prepare-se para descobrir como Jeremias lidou com uma missão quase impossível. Contexto histórico de Jeremias. Um tempo de decadência. Jeremias viveu no final do século VII e início do século VI a.C., período crítico da história de Judá. O Império Assírio, que havia dominado a região por séculos, estava em declínio e a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, surgia como a nova potência mundial. Você consegue imaginar a tensão de viver em um país pequeno, cercado por superpotências rivais? Judá estava em uma posição vulnerável entre o Egito e a Babilônia, e seus líderes tomaram decisões políticas desastrosas, tentando se aliar a potências estrangeiras em vez de confiar em Deus. Era como assistir a uma queda anunciada, sabendo que o fim era inevitável. E foi nesse cenário que Jeremias recebeu sua missão profética. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, durante o reinado do rei Josias, cerca de 627 a.C. Naquela época, Josias havia iniciado uma reforma religiosa, tentando levar o povo de volta à adoração a Yahweh, o Deus de Israel. No entanto, essas reformas foram superficiais e o coração do povo continuava distante de Deus. Agora, imagine o peso de ser chamado por Deus para dizer ao seu próprio povo que eles estavam no caminho errado e que a destruição estava por vir. Jeremias tinha que enfrentar líderes poderosos e uma sociedade que não queria mudar. Você já se sentiu assim, tentando avisar alguém sobre algo importante, mas sendo ignorado? Jeremias viveu isso diariamente. Jeremias pregou por mais de 40 anos, passando por 5 reinados, incluindo o infame rei Jeoaquim e o último rei de Judá, Zedequias. Ele alertava sobre o juízo iminente que viria através da Babilônia, caso o povo não se arrependesse de sua idolatria e injustiça social. Mas quem quer ouvir uma mensagem de destruição? O povo preferia ouvir profetas que pregavam paz e prosperidade, mesmo que fosse uma mentira. Historicamente, o reino de Judá era uma pequena nação que dependia de alianças com potências como o Egito para sobreviver. A confiança do povo em alianças políticas em vez de Deus era um erro fatal. Jeremias avisou que confiar no Egito seria em vão, Jeremias 2,16, e que a Babilônia destruiria Jerusalém se eles não se voltassem para o Senhor. Agora, pense nas consequências de ser o único a dizer a verdade quando todos os outros estão mentindo. Jeremias sofreu perseguição constante. Ele foi ridicularizado, preso, espancado e jogado em uma cisterna para morrer. Jeremias 38:6. Seus próprios compatriotas conspiraram para matá-lo, e até seus familiares o traíram. Jeremias 12:6. Culturalmente, a sociedade judaica da época era profundamente patriarcal e religiosa, e qualquer um que desafiasse o status quo ou a estrutura de poder estava se colocando em grande risco. Jeremias sabia que falar a verdade lhe custaria tudo, mas ele escolheu a fidelidade a Deus em vez da segurança pessoal. Você já esteve em uma situação onde seguir sua convicção significava perder algo importante? Jeremias é um exemplo poderoso de como a perseverança pode moldar um legado. A destruição de Jerusalém em 586 a.C. foi o ponto culminante do ministério de Jeremias. Ele viu sua amada cidade arrasada pelos babilônios, o templo de Salomão destruído e o povo de Judá levado ao exílio. Imagine ver sua casa, sua cidade e seu povo destruídos diante de seus olhos, depois de ter avisado sobre isso por anos. Esse foi o momento de maior dor para Jeremias, mas também o momento em que sua mensagem de esperança brilhou com mais força.
Ele escreveu o livro de Lamentações, onde expressou sua dor pela perda de Jerusalém, mas também a confiança de que Deus não abandonaria seu povo para sempre. Mesmo em meio à escuridão, Jeremias trouxe uma mensagem de esperança. Ele profetizou sobre o novo pacto que Deus faria com seu povo. Jeremias 31 ao 34. Este pacto seria diferente. Não seria escrito em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Ele apontava para um futuro onde o relacionamento com Deus seria íntimo e pessoal, não baseado em rituais externos. Essa promessa era revolucionária para a época. Culturalmente, o sistema religioso judaico era baseado em sacrifícios e no cumprimento da lei. Mas Jeremias anunciou que Deus queria algo mais profundo, um relacionamento de coração para coração. Essa profecia se cumpriria séculos depois, em Jesus Cristo, que estabeleceu o novo pacto através de seu sacrifício. Lições da vida de Jeremias: coragem, perseverança e fé. A história de Jeremias nos ensina lições poderosas para a nossa vida hoje. 1. Coragem para dizer a verdade, mesmo quando é impopular. Jeremias nunca desistiu de sua missão, mesmo quando isso significou ser rejeitado por todos. Segunda, perseverança em tempos de adversidade. Ele